Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. Uma ótima terça-feira a todos. A partir de agora eu trago as principais notícias para te manter bem informado. E olha só, um juiz federal rejeitou um pedido de clemência do Departamento de Justiça do presidente Donald Trump e condenou o ex-policial Brett Hankison a quase 3 anos de prisão por violar os direitos civis de uma mulher negra. A morte de Breonna Taylor em 2020 gerou protestos generalizados. Vamos ver. Um juiz federal rejeitou um pedido de clemência do Departamento de Justiça do presidente Donald Trump e condenou um ex-policial a quase 3 anos de prisão por violar os direitos civis de uma mulher negra, cuja morte em 2020 gerou protestos generalizados. A polícia, que havia obtido um mandado de busca controverso para uma prisão por tráfico de drogas, respondeu com mais de 30 tiros e Taylor foi morta. O ex-detetive do Departamento de Polícia de Louisville, Brett Hankison, foi condenado por um júri do Kentucky em novembro por abusar dos direitos civis de Breonna Taylor pelos tiros que disparou durante a operação frustrada em sua casa. Hankison disparou 10 tiros durante a operação, mas não feriu ninguém. Say her name. A decisão do tribunal rejeitou um pedido incomum do Departamento de Justiça para impor uma pena mais branda, consistindo em um único dia de prisão, seguido de 3 anos de liberdade condicional, argumentando que uma pena longa para o ex-detetive seria injusta. We were here today for a just sentence. Estávamos aqui hoje por uma sentença justa e, embora 33 meses de prisão não sejam suficientes, é mais do que eles estavam pedindo. E devemos elogiar a juíza por dedicar um tempo para ouvir, rejeitar e expressar sua decepção com o Departamento de Justiça. Hankison, que enfrentava uma pena máxima de prisão perpétua, também vai cumprir 3 anos de liberdade condicional supervisionada após cumprir a pena. As mortes de Taylor, 26 anos, e George Floyd, um homem negro de 46 anos, morto por um policial branco em maio de 2020, desencadearam uma onda de protestos nos Estados Unidos e no exterior contra a injustiça racial e a brutalidade policial. E subiu para 31 o número de mortos na queda de um avião militar sobre uma escola em Bangladesh. O acidente aconteceu na segunda-feira e a maioria das vítimas eram estudantes. O número de mortos do acidente provocado pela queda de um avião militar sobre uma escola na capital de Bangladesh subiu para mais de 30. A maioria das vítimas eram estudantes que tiveram queimaduras graves. A aeronave sofreu uma falha mecânica logo após a decolagem e caiu sobre um prédio do campus escolar Milestone de Dhaka, causando um incêndio. Eu estava na biblioteca da faculdade e de repente ouvimos um barulho enorme. Saímos da biblioteca. A princípio pensamos que fosse o pneu de um caminhão estourado, mas depois vimos que um avião tinha caído ali. No começo o incêndio era pequeno. Havia algumas crianças no primeiro andar tentando sair do prédio. Segundo o balanço mais recente divulgado nesta terça-feira pelo Exército, o acidente deixou mais de 30 mortos, incluindo o piloto, e mais de 170 feridos, a maioria crianças. Dezenas de pessoas seguem hospitalizadas, algumas em estado grave. O acidente é a maior catástrofe aérea registrada em décadas em Bangladesh. O país respeita nesta terça-feira um dia de luto nacional. A aeronave, um F-7 BGI de fabricação chinesa, havia decolado minutos antes de uma base aérea nas imediações de Dhaka e caiu sobre um prédio de 2 andares no horário das aulas. Segundo o Exército, o piloto do avião tentou afastar a aeronave das áreas habitadas durante a queda. As autoridades abriram uma investigação sobre as circunstâncias do acidente e as causas da falha mecânica. O Irã culpou as potências europeias pelo fracasso do acordo nuclear de 2015, poucos dias antes das negociações agendadas para sexta-feira em Istambul com França, Reino Unido e Alemanha. O Irã subiu o tom e culpou as potências europeias pelo fracasso do acordo nuclear de 2015. A tensão diplomática ocorre poucos dias antes das negociações agendadas para sexta-feira em Istambul, com a França, o Reino Unido e a Alemanha.
Teherã ainda anunciou a realização de consultas trilaterais com a China e a Rússia. As partes europeias foram culpadas tanto de negligência quanto de descumprimento de suas obrigações sob o acordo. Pior ainda, após a agressão militar do regime israelense, elas não apenas deixaram de condenar o ato, mas por meio de certas declarações tentaram justificá-lo. Em 2015, Teherã firmou um acordo histórico com os Estados Unidos, China e Rússia, estabelecendo restrições significativas ao programa nuclear iraniano em troca do levantamento gradual das sanções da ONU. Mas em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, Washington saiu unilateralmente do tratado e voltou a impor sanções. Paris, Londres e Berlim, que também assinaram o tratado, disseram que permaneciam comprometidos com o acordo e desejavam negociar com o Irã. As sanções da ONU e da Europa de fato não foram restabelecidas. Mas o plano idealizado pelos países europeus para compensar o retorno das sanções americanas tem tido dificuldades para se materializar. E muitas empresas ocidentais foram forçadas a deixar o Irã, que enfrenta alta inflação e uma crise econômica. E essa edição fica por aqui. Mais notícias ao vivo você acompanha às 11h30 no Redação Hit. Até mais.